a voz na nossa cabeça. Tive meu primeiro lampejo de consciência quando era aluno do primeiro ano na Universidade de Londres. Eu tomava um metrô 2 vezes por semana para ir à biblioteca da universidade. Em geral, por volta das 9 horas da manhã, quase no fim do horário de maior movimento. Certa vez, uma mulher um pouco mais de 30 anos sentou-se à minha frente. Eu já a tinha visto algumas vezes naquele trem. Não era possível deixar de notá-la, embora o vagão estivesse cheio. Os assentos a seu lado permaneciam desocupados. O motivo era, sem dúvida, o fato de que ela parecia um pouco insana. Muito tensa, falava consigo mesma, sem cessar, em voz alta e irada. Estava tão absorta nos próprios pensamentos que dava a impressão de ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Mantinha a cabeça baixa e ligeiramente voltada para a esquerda, como se estivesse conversando com alguém sentado no lugar vago ao seu lado. Embora eu não me lembre com exatidão das suas palavras, o monólogo que essa mulher desfiava era algo como: e então ela me disse, e depois eu disse, que ela era uma mentirosa, que ousava me acusar. Você sempre tirou vantagem da confiança que eu tinha em você e me traiu. Seu tom de voz era raivoso, como de uma pessoa que fora enganada, que precisava defender sua posição ou se sentiria aniquilada. Enquanto o trem se aproximava da estação, ela se levantou e se dirigiu à porta sem interromper a torrente de palavras que lhe brotava dos lábios. Como eu também ia saltar ali, fui andando atrás dela. No nível da rua, a mulher começou a caminhar para Belfort Square, ainda envolvida no diálogo imaginário. Minha curiosidade aumentou. Como ela estava se deslocando na mesma direção que eu tomaria, decidi segui-la. Embora permanecesse envolvida naquela conversa fantasiosa, a mulher parecia saber para onde estava indo. Logo estávamos próximos à imponente estrutura do Senate House, um edifício de 1930, onde se localizava o prédio da administração central da universidade e a biblioteca. Fiquei chocado. Seria possível que estivéssemos nos encaminhando para o mesmo lugar? Sim. Era para onde ela ia. Será que a mulher era uma professora, uma aluna, uma funcionária administrativa, uma bibliotecária? Talvez fizesse parte de um projeto de pesquisa psicológica. Nunca soube a resposta. Procurei me manter 20 passos atrás dela, mas no momento em que entrei no prédio, onde ironicamente funcionava a sede da polícia do pensamento na versão cinematográfica, 1984, de George Orwell, ela já tinha desaparecido num dos elevadores. Fiquei impressionado com o que acabara de testemunhar. Aos 25 anos, eu era um aluno maduro do primeiro ano de faculdade e me considerava um intelectual em desenvolvimento. Estava convencido de que todas as respostas aos dilemas da existência humana podiam ser encontradas por meio do intelecto, isto é, pelo pensamento. Não compreendia ainda
que o pensamento sem a consciência é o principal dilema da existência humana. Os professores eram sábios que tinham todas as respostas, enquanto a universidade era um templo do conhecimento. Como poderia uma pessoa insana como aquela fazer parte disso? Ainda estava com a mente voltada para aquela mulher enquanto lavava as mãos no banheiro da biblioteca. Pensei, espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou na minha direção. Fiquei chocado, de repente, ao perceber que havia não apenas pensado naquelas palavras, como as tinha murmurado. Ai, meu Deus, já estou como ela, pensei. Não seria minha mente incessantemente ativa como a dela? Havia diferenças mínimas entre nós. A emoção subjacente que predominava por trás do pensamento da mulher parecia ser a raiva. Era, sobretudo, a ansiedade. Mais alta, eu, na maior parte do tempo, apenas pensava. Se ela fosse maluca, então todo mundo seria louco também, inclusive eu. Só havia diferenças de grau. Por um momento fui capaz de me distanciar da minha própria mente e vê-la de uma perspectiva mais profunda. Como ela era. Percebi uma breve mudança para o estado de consciência. Eu ainda estava no banheiro, porém sozinho agora, olhando para meu rosto refletido no espelho. No momento em que me desliguei da minha mente, ri em voz alta. Deve ter soado como uma birutice, no entanto, era o riso da sanidade, aquele do Buda barrigudo. A vida não é tão séria quanto minha mente a faz parecer. Era o que a risada parecia dizer. Contudo, aquilo foi apenas um lampejo, e eu o esqueceria bem rápido. Acabei passando os 3 anos seguintes num estado de ansiedade e depressão, completamente identificado com minha mente. Foi preciso que eu chegasse muito perto do suicídio para que minha consciência retornasse. Depois disso, ocorreu bem mais do que um lampejo. Eu me libertei do pensamento compulsivo e do falso eu criado pela mente. Aquele episódio envolvendo a mulher não só me deu a primeira centelha de consciência, como despertou minha primeira dúvida quanto à validade absoluta do intelecto humano. Meses mais tarde, um fato trágico fez com que essa dúvida aumentasse. Numa manhã de segunda-feira, eu e outras pessoas chegamos à universidade para assistir à palestra de um professor cujas ideias eu admirava muito. Mas fomos informados de que ele havia cometido suicídio no fim de semana. Atirara em si mesmo. Fiquei atordoado. Ele era um professor altamente respeitado e parecia ter respostas para tudo. No entanto, até aquele momento eu não conseguia identificar nenhuma alternativa para o cultivo do pensamento. Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Além disso, não sabia nada sobre o ego, sobre como detectá-lo em mim mesmo. A estrutura do ego. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo.
consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo, esse objeto representa o conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isto é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Tanto faz se a criança é rica ou pobre, e também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado. O sofrimento causado pela perda do objeto será o mesmo. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com um objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. A palavra identificação deriva dos termos latinos idem, que significa o mesmo, e facere, que corresponde a fazer. Portanto, quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo que o quê? O mesmo que nós. E lhe atribuímos a percepção do eu. Assim, ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas, tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minhas roupas e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Essa é a sina do ego. Nesse instante, vamos agora entrando num estado silencioso, percebendo interiormente como estão esses pensamentos, gerando essas falas interior. Perceba os pensamentos como roupas. Não os vista, deixe que eles se vão. Veja como se você estivesse à beira da estrada e cada pensamento seria também um veículo, simplesmente passando por você. Entre no seu estado de quietude e apenas observe esses pensamentos como veículos que passam e você só observa. Cada vez que for possível, entre num estado de observador silencioso. Tente não julgar as palavras e não criar imagens. Mantenha a neutralidade. Não vincule emoções.
Olhe para os seus pensamentos apenas como um aspecto da consciência. É um pequeno e singelo aspecto da consciência. Não vista essa roupa. Não se identifique. Assim como seu coração bate e não o perturba, assim como os seus rins estão filtrando todos os líquidos do seu corpo, isso não te perturba. O fígado também filtra seu sangue e os distribui para todo o seu corpo. Isso também não te perturba. Deixe que a mente pense. Ela é apenas a sua consciência a dizer em que momento você está, para onde está direcionando suas energias. Esses pensamentos fazem parte do processo da mente. E assim como qualquer outro órgão, é sua função pensar, sentir, desejar. Agora comece a criar coerência com seu coração. O seu cérebro, os seus pensamentos ganharão neste momento cores novas. Terá um frescor de benevolência, de amorosidade, onde você os abraça, tranquilos, sem julgar, são apenas pensamentos. Veja-os como um campo integrado, um HD da humanidade. Todos os registros estão ali, de todos os seres. Não capte para você, simplesmente deixe-os acontecer. Seja a vida consciente que apenas acontece. Assim também são os seus pensamentos. Use sua respiração como forma de apaziguá-los. Não defina se são bons, ruins, se são de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade. Apenas olhe com compaixão. Só observe. Deixe que eles aconteçam, assim como a sua respiração. A sua inalação vem após uma exalação. Não podemos segurar uma nem outra. Elas simplesmente acontecem. Entenda seus pensamentos como uma forma de expressão da consciência, a te mostrar onde está seu foco. E assim você pode mudar de direção e criar
um espaço de coerência com o seu coração, pensando e ajustando o seu coração ao seu cérebro, criando e sentindo paz, criando e sentindo amor, criando e sentindo beleza, criando e sentindo ser, unidade e consciência. Veja, observe, respire, sinta. Você é isso. Você é vida acontecendo. Devagar, vai inspirando e soltando um ah pela boca. Inspire longo. Solte pela boca. Mais uma vez, inspire longo. E solte pela boca. Abra seus olhos devagar. E se reconheça como consciência pura. E assim é.